Olá, mulheres sábias, como vocês estão? Espero que bem. Então, começamos mais um vídeo hoje da série Como se tornar mais feminina na prática. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Isadora Filda, eu sou consteladora familiar e mentora de mulheres. No vídeo de hoje eu quero trazer uma história para vocês. Na verdade, não é uma história, mas o tema de hoje foi inspirado por uma história de uma cliente que na nossa conversa essa semana, inclusive, ela começou a justificar muito as coisas que estavam acontecendo na vida dela. E justificando. Aí eu falei assim: respira, calma, olha pra mim, foca aqui. Por que que você tá se explicando tanto? Por que que você tá justificando tanto? Calma, respira. Consegue perceber que tem um monte de pensamentos passando na sua cabeça e isso pode gerar ansiedade dentro de você? Tem uma dificuldade de organizar os seus pensamentos e me falar exatamente o que está acontecendo? E aí eu quero que você perceba que esse comportamento, ele é muito comum. Ele é muito comum. E eu vou te falar que eu também já fui assim. E continuo tendo que vigiar e orar o tempo todo. Porque isso é um comportamento que a gente tem por causa de uma ferida emocional. Principalmente a ferida emocional da rejeição. Porque, pensa aqui comigo, qual é o sentido da gente ter que explicar, justificar o tempo todo? Um exemplo, uma amiga te chamou para sair e você não quer sair. Porque realmente você não quer, é simples. Ah, eu quero ficar em casa. Só que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de falar, amiga, eu não quero sair. Ponto final. Aí não, eu invento uma história na minha cabeça. Aí eu já olho pro lado de cá, porque eu tenho que criar uma história. Não, peraí, não, deixa eu pensar. Ah, amiga, é porque, nossa, eu não tô bem, tô passando mal, eu tô com medo de adoecer. Você tá criando na sua cabeça uma doença pra você mesma, pra justificar um simples não quero sair. E aí, vem comigo entender qual é a real raiz disso. Por que que a gente que tem essa ferida de rejeição tem essa necessidade de se explicar o tempo todo? Por medo de não ser aceita, por medo de não ser aprovada, por medo de não pertencer. Essa ferida, ela vem de muito cedo, né? E não necessariamente essa ferida de rejeição, ela vem dos nossos pais. Porque às vezes, quando eu falo sobre uma raiz da rejeição, parece que é só no sentido literal da palavra, né? Ah, minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou. Não é sobre isso, não é o seu pai ou sua mãe ter te deixado na lata do lixo. Não é sobre essa rejeição. Essa rejeição, ela começa no ponto onde qual é a consciência que você tinha quando um fato que te trouxe essa consequência de rejeição? Qual era a consciência que você tinha? A consciência de percepção sobre um fato. Porque tem um livro que chama Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas indico muito. Que ela conta uma história muito simples, que é muito comum acontecer isso nas escolas, na infância, que era de uma criança, né, de 4 anos, que estava jogando futebol, e nos Estados Unidos, né, a Joyce é americana, ela é futebol americano. E essa criança de 4 anos chegou no campo para poder jogar futebol, e um menino um pouco maior que ele virou para ele e falou que ele não ia jogar, porque ele era muito ruim, que ele nunca mais ia pisar naquele campo. Essa criança de 4 anos saiu chorando para a mãe chorou junto. Eu até ri, porque ela conta que o pai chegou e falou, pronto, agora os dois estão chorando. Mas o que que acontece?
Uma criança de 4 anos, ela não consegue ter uma percepção real do que aconteceu ali. Então, o que que ela leva para ela, para o resto da vida, com aquele acontecimento? De que, de fato, ele nunca vai ser bom em alguma coisa. De que ele não é pertencente a um campo de futebol. Então, ali foi gerado um trauma, porque uma criança de 4 anos não tem uma percepção sobre si real. Ela está se formando, formando a sua personalidade, formando o seu temperamento, se conhecendo. Não sabe, ela não sabe ainda equilibrar as emoções, ela não sabe quem ela é. Isso é uma formação, isso é um treinamento para a vida toda. É uma formação de uma criança. Então eu quero que vocês entendam exatamente esse ponto. A rejeição, ela pode vir de várias coisas, tá? A rejeição, ela pode começar quando você foi concebida. Por quê? Às vezes você foi um susto, né? Ou você não foi planejada. Ou seja, não é que você não foi planejada, é que você não foi amada. É diferente. Só que aquele feto ali, ele pode sentir, né? Muitas mães descobrem a gravidez algum tempo depois. Então é como se aquele bebê ali dentro daquela barriga sentisse ainda que não foi visto. Como assim a minha mãe me descobriu só quando eu tinha 3 meses? Ela não me sentiu aqui dentro? E isso eu quero que vocês entendam que é uma percepção inconsciente, tá? Porque a gente já vem formado com o nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que é passado ali na barriga da mãe, nós como crianças ali dentro, nós sentimos. Então, existem vários pontos que, se eu fosse pontuar aqui, esse vídeo ia dar 1 hora ou mais, um dia, que pode ser visto como uma rejeição, tá? A rejeição, ela pode vir também de, por exemplo, a sua mãe, quando ela teve você e você foi de cesariana, um exemplo, tá? E foi uma cesariana meio de risco. Então, você nasceu prematura, e antes de te entregarem para sua mãe, perceberam que você precisava urgentemente de uma UTI neonatal. E aí a sua mãe não teve contato com você no seu nascimento. Então, pensa comigo aqui, você passou ali, se você nasceu prematura, 7, 8 meses, na barriga da sua mãe, e aí você nasce, do nada, aquela fonte quentinha, onde você recebia alimento, você estava 100% protegida, é como se fosse um rompimento drástico, dramático mesmo ali. Então é como se você tivesse perdido um pedaço de você logo no seu nascimento. Então ali você já pode ter enraizado em você essa raiz de rejeição. Por quê? Porque você foi arrancada da sua mãe no seu nascimento. E aí pode ser também que a sua mãe foi uma mãe que precisou trabalhar logo depois e teve que te deixar com babá, ou teve que te deixar numa creche, ou teve que deixar com a sua avó. Então tem inúmeros casos que você pode ter percebido, né, por falta de consciência mesmo, que você foi rejeitada. E aí, gente, entendam que isso é muito comum mesmo. O que é o intuito desse vídeo? Te mostrar alguns pontos que você deve prestar atenção para que isso não aconteça mais na sua vida. Porque assim, ó, o autoconhecimento, ele é a vida inteira, ele é no cotidiano. E eu só consigo perceber, prestar atenção se eu tiver consciência sobre isso. Se eu tiver com a minha percepção ativa. Então, se eu não tenho consciência que eu posso ter uma ferida de rejeição, eu vou continuar vivendo a minha vida no automático, eu vou continuar criando máscaras para me proteger, armaduras para me proteger, muros para me proteger. Porque essa questão da explicação o tempo todo é um tipo de muro que você tem para se proteger. Porque você não quer ser julgada. Você não quer que te apontem o dedo, porque às vezes você foi ruinzinha. Então você prefere ser a boazinha que faz tudo para todo mundo, a boazinha que tá sempre sorrindo para todo mundo. Mas na hora que ela chega em casa,
que ela vai pro quarto, lá no seu silêncio, ela chora. E ninguém vê que ela tá chorando. Por quê? Porque todo mundo solicita ela o tempo todo. Todo mundo sabe que ela dá conta de tudo sozinha e que ela fez isso a vida toda. Então, como que a boazinha, ela vai pedir ajuda? Ela vai ser vulnerável? Ela não vai conseguir. Porque como assim você deu conta de tudo até hoje e você agora tá passando por isso? Só que o que acontece? Quando a gente fica nesse cenário de se explicar o tempo todo, de se justificar o tempo todo e de ser a boazinha o tempo todo, a nossa vida fica paralisada. Porque eu estou sempre baseando as ações da minha vida naquilo que os outros vão pensar. Naquilo que talvez, se não agradar o outro, eu não vou fazer. E aí a boazinha não sabe cobrar pelo seu trabalho. E ela, se ela for empreendedora, ela não sabe cobrar um bom valor. Se ela for CLT, ela vai aceitar um cargo pequeno, onde ela se sente pequena, onde ela é humilhada o tempo todo. Ela não vai se sentir merecedora de se posicionar e pedir algo mais. Ela pode ser até muito inteligente, mas na hora de se posicionar, ela não tem coragem. Por quê? Porque ela pode ser rejeitada. E por que é importante a gente, inclusive, saber disso e olhar para essas questões nossas da raiz da rejeição? Porque quando a gente se coloca nesses momentos onde somos confrontadas, tá? Por situações cotidianas da vida, principalmente nos relacionamentos e dentro do nosso trabalho, a gente precisa aprender a lidar. Que não é sobre nós. Não é a pessoa tá me rejeitando porque eu não sou tão boa. Isso não é sobre nós. Não é isso que determina o nosso valor. Só que aí eu não me posiciono por quê? Porque eu posso ser mandada embora do meu trabalho. Então, peraí, eu vou ficar aqui nesse cargo mesmo. Porque aqui eu sustento. Aqui eu já consegui. Aqui é o meu lugar da zona de conforto. Aqui é o lugar onde ninguém me tira. E aí nos relacionamentos eu faço a mesma coisa. Eu aceito pouco, porque eu sei que o pouco eu consigo sustentar, eu consigo ser boazinha. Então, nos relacionamentos, eu também, ou eu vou ficar num relacionamento que não é bom o suficiente para mim, porque eu não consigo sair, ou porque se eu aceito um relacionamento muito bom, aquele relacionamento onde vocês dois são prósperos, onde vocês dois são abundantes, onde vocês dois são felizes, onde vocês têm diálogo, as coisas fluem, e os outros de fora vão olhar para vocês e vão falar o quê? Não, aquilo ali é tudo mentira. Isso aí não existe. Esse tipo de relacionamento. Olha para vocês verem o quanto é importante a gente tratar as nossas feridas. Porque eu não posso ser tão triste o suficiente, eu também não posso ser tão feliz o suficiente. Porque eu vou ter medo de ser rejeitada. A boazinha também, ela não consegue emagrecer. Por quê? Porque ela está carregando o peso do mundo nas costas. Ela carrega o peso de todo mundo. As pessoas que precisam dela, as pessoas que ela tem que agradar, as pessoas do sistema familiar dela. E aí o que acontece? A pessoa que passa por problemas emocionais, né, que às vezes está ali com dificuldade de emagrecer, ela é muito acolhida. Então, a boazinha, ela vai ter uma dificuldade muito grande de ser a gostosona da rodinha. Por quê? Porque os hábitos de vida que alguém assim leva são hábitos que afastam e não pertencem. Porque a maioria das pessoas que é, de fato, a média, que é daí que vem a tal da mediocridade, são o quê? São pessoas que não levam bons hábitos. Então, peraí, eu não quero ser rejeitada, então eu vou ficar aonde tem mais gente. Eu vou ficar onde essas pessoas conseguem me abraçar, onde essas pessoas conseguem me acolher. E aí, como que eu vou ser a bonitona? Como que eu vou ser a gostosona?
Ou então eu até consigo ser, mas aí eu ainda continuo sendo a boazinha, aquela que sorri para todo mundo, aquela que se mata, que se autopune o tempo todo, mas tá ali, firme e forte, agradando todo mundo. Então, quando a gente pensa que eu tô me justificando demais, eu tô querendo agradar demais, isso é muito mais sobre mim. Isso é muito mais sobre as minhas feridas. Só que isso começa lá atrás. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Para que a gente possa fazer isso na prática. Para que a gente possa entender que eu não preciso ficar remoendo esse emocional dentro de mim, remoendo essa ferida dentro de mim. Não. Guardem uma coisa dentro de vocês. Não tenham pena de si mesmas. Não tenham pena de si mesmas. Quando a gente tem pena de nós mesmas, a gente não consegue fazer nada. Porque só nós temos esse poder de mudar a nós mesmas. Ninguém mais vai fazer isso por você. Só que se você ficar nessa rodinha, né, nesse ciclo vicioso de deu alguma coisa errada, aí eu vou lá e me autopuno, aí eu vou lá e choro, aí eu vou lá e acho que a culpa é do outro, ou do mundo, ou de Deus, ou do universo, ou de qualquer outra pessoa menos a minha. E aí tem outro ponto. Se eu trago essa responsabilidade para mim e entendo que eu sou a única responsável por mudar algo na minha vida, eu tenho que agradecer. Você já pensou que se a nossa mudança dependesse do outro, a gente estava no sal? Porque eu ia ter que esperar a boa vontade de alguém no mundo de meu Deus para mudar a minha vida. Então, vamos lá. Assuma que você tem isso. Porque a gente só consegue dar luz para as nossas sombras se a gente visualizar elas. Então, peraí, se eu tenho essa ferida de rejeição, eu sou a boazinha, eu quero fazer tudo para todo mundo, eu sou aquela pessoa que justifica tudo, que estou sempre querendo agradar, aonde na minha vida eu preciso começar a olhar? E aí eu vou te dar uma dica. Você vai olhar primeiro para o seu pai e para sua mãe. Porque, no fundo, é sempre eles primeiro. A gente está querendo sempre agradar, principalmente a nossa mãe. Não só o nosso pai, mas a nossa mãe. Mas pode olhar para os dois, porque isso não é não tô aqui generalizando nada que é só mãe ou só pai, tá? São os dois. Então, olha, quando eu te faço essa pergunta, quem você quer agradar primeiro? E aí, na hora você vai vir, ou seu pai ou sua mãe. E aí você vai se perguntar, você vai trazer para o racional mesmo. Racionaliza. Para de levar sempre para o emocional. De novo, não tenha pena de si mesma. Não fica lá no porão do fundo do poço querendo resolver, porque ninguém vai te dar a mão e te tirar de lá. Nem Deus. Porque Deus quer que você assuma, tá? O protagonismo da sua vida. E não fica lá no bastidor do porão do poço, não. Vem pra cá. Então, beleza. Vamos supor que o meu problema é com a minha mãe. E aí eu vou olhar e vou pensar, por que eu tô querendo agradar ela? O que eu espero da minha mãe? E geralmente é um dos dois, o pai ou a mãe, que não nos viram quando nós éramos crianças. Eu ainda estou buscando essa aprovação. Eu ainda estou buscando que a minha mãe me ame do jeito que eu quero que ela me ame. Porque às vezes a forma com que a sua mãe te ama não é a forma como você quer que ela te ame. Ou seja, não sei se vocês já viram também um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Nessas 5 linguagens do amor, ele traz para nós que cada pessoa ama de um jeito e se sente amado de outro jeito. É raro alguém que ama de um jeito e recebe amor do mesmo jeito. Por exemplo, eu tenho como linguagem do amor primária tempo de qualidade. Então, se uma pessoa ela ficar comigo
dando atenção pra mim, conversando comigo, pra mim ela tá me amando assim do seu mais profundo amor do mundo. Agora, se uma pessoa estiver perto de mim, do meu lado, ela pode estar aqui do meu lado e mexendo no celular, eu fiquei emburrada, porque ela não tá me amando. E aí o que que acontece? Eu vou dar o meu exemplo pessoal. A minha mãe, a linguagem do amor da minha mãe, de amar, é atos de serviço. Então a minha mãe, ela saiu de casa para trabalhar, para estudar, para dar o melhor para nós. E foi isso que ela fez. Então ali ela teve a convicção de que ela estava mostrando para nós, para eu e minhas irmãs, que ela nos amava. E eu compreendi isso depois de adulta. Só que na minha linguagem, eu queria o quê? A minha mãe perto de mim. Então eu cresci achando que a minha mãe não me amava o suficiente. Olha só. Então, assim, isso é muito comum. E eu falo que Deus ele é tão perfeito que ele coloca justamente esse tipo de exemplo na nossa vida para nossa evolução. Porque se isso não tivesse acontecido, se a minha mãe não fosse desse jeito, se eu não fosse desse jeito, meu pai de outro jeito, minhas irmãs de outro jeito, para onde eu ia olhar? O que eu ia fazer da vida? Eu ia viver vegetando, porque nada que eu buscasse ia fazer sentido. Então, tudo na nossa vida tem um sentido. Então, é um outro ponto que eu quero que você também olhe para a sua vida. Você não está vivendo o que você está vivendo hoje, você não tem essa ferida porque, é porque é à toa, não, porque Deus que te feriu. Não, ele não é sobre isso. Existe algo que você tem que fazer com isso. E pode ser por você, também não fica acreditando que todo mundo que tem um problema emocional grande vai dominar o mundo e curar o mundo das suas feridas. Não. Seu propósito pode ser grande aos olhos de Deus e pequeno aos seus olhos. Só receba. Então, entendam que cada um ama nessa linguagem. E talvez a sua mãe, ela tenha uma linguagem completamente diferente da sua. Então, no fundo, quando você quer agradar os outros, agradar o externo, você está querendo agradar ela. Você está querendo chamar a atenção dela ou do seu pai. E falar assim, olha, eu sou boa, sabe? Eu sou boa, olha para mim. Olha aqui, me ama, me veja. Eu tô dando certo na vida, viu? Tá tudo certo aqui. Ou então, eu não consigo dar certo na vida. Ou seja, o que é dar certo na vida, né? É fazer dinheiro, é ser rica, milionária, ter uma família maravilhosa, um relacionamento maravilhoso, ter um corpo que você sempre sonhou, ter saúde. Isso é dar certo na vida. Justamente porque é uma forma de punição aos seus pais. Porque você acha que você ainda precisa receber algo deles que você não recebeu. E aí você vai lá e dá tudo errado na sua vida para ser vista. Então, quando uma mulher ela tem dificuldade de perder peso, primeiro, ela tá querendo carregar tudo nas costas sozinha. Segundo, ela tá querendo ser grande para que alguém a veja. Consegue entender? O emagrecimento, inclusive, não é só sobre treinos e alimentação. Não é sobre isso. Talvez por isso que a senhora, que um dia vai me assistir aqui, está aí no efeito sanfona e não consegue sair do efeito sanfona, e aí você começa a se autopunir, né? Dá vontade de puxar a orelhinha? Porque aí começa a se autopunir, porque eu realmente não tenho disciplina. Eu realmente não sirvo para fazer nada. Nada do que eu faço é bom. Porque eu sempre começo uma dieta na segunda-feira, na quarta-feira eu já comi todos os doces da padaria. Só que não é sobre isso. Aí eu tô aqui, agora, com esse vídeo, te abraçando, receba o meu abraço. Só que não é um abraço para te acalentar e te colocar na sua posição de vítima. É te falar, senhora, eu te vejo, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua ferida, eu vejo o seu trauma e eu sei exatamente o que você está passando. Só que continuar nessa posição não vai te fazer sair dela. Então, agora, o passo que você tem que dar é olhar para você. Olhar para essa parte sua que está ferida.
Porque essa parte sua que tá ferida, ela só quer ser vista. Do mesmo jeito que você quer ser vista. Só que ninguém vai te olhar do jeito que você realmente quer ser vista. Porque quando você agrada o outro, quando você começa a se explicar demais e fazer demais pelos outros, você tá se anulando. E ninguém vai te amar melhor se você não fizer isso por você mesma. As pessoas só tratam a gente da mesma forma que nós mesmas nos tratamos. Isso é um clichê, mas é muito real. Inclusive, tem um livro que fala, agora eu me esqueci qual é o livro, que todos os clichês que passam pela nossa vida, eles guardam ensinamentos muito profundos. A gente, às vezes, que só fala mesmo da boca para fora quando esses clichês já está aqui na ponta da língua. Mas é real. Às vezes, você só não está cuidando de você como você queria ter sido cuidada pela sua mãe e pelo seu pai. Então, o que te falta para começar a fazer isso hoje? Eu te respondo. Você não sabe fazer isso. Você não aprendeu a fazer isso. E você acha que se fizer isso por você, você está perdendo tempo. Porque aí, quando a boazinha precisa fazer tudo para todo mundo, ela precisa criar 1000 coisas na cabeça para poder se explicar e se justificar o tempo todo, ela tá tão cheia que é até difícil de respirar. Porque, pensa aqui comigo, quando você tá falando, você nem sabe o que tá passando na sua cabeça. Então fica ali, ó, sabe? É nítido. Eu consigo perceber quando eu tô conversando com uma pessoa assim. No comportamento dela, eu consigo perceber que tem algo ali que precisa ser visto. Então, quando, por exemplo, a gente que eu falo, né, terapeutas e pessoas dessa linha do autoconhecimento, fala para meditar, fala para ficar em silêncio, fazer o mindfulness, né, que é simplesmente ficar em silêncio e respirar profundamente. É justamente para você voltar para o presente. Porque quando você faz isso, você está cuidando de você. Você está olhando para você. Você tá ali, naquele momento presente, com você. E com mais ninguém, pensando em mais ninguém. Na verdade, né, nas meditações, não é que você não pensa. Isso não existe. Se você parar de pensar, você morre, tá? Você não fica vivo. A gente vai sempre pensar. O que acontece nas meditações é quando a gente analisa e presta atenção nos pensamentos que está passando na nossa cabeça. Então a gente precisa fazer isso nesses momentos de autocuidado. Começa do pequeno, sabe? Tomando um bom banho em silêncio. Quando eu falo silêncio, então coloco uma música clássica, uma música de passarinhos cantando, da chuva, e toma aquele banho prestando atenção em você. Pega um sabonete líquido. Por que líquido? Porque quando a gente... Vou usar o mouse aqui para... Vamos supor que isso aqui é um sabonete. Até parece, né? Quando eu passo o sabonete no meu corpo, eu tô passando o sabonete. Eu não tô passando... Gente, eu não sei se eu estraguei o áudio. Estou passando o sabonete. E quando eu coloco um sabonete líquido na minha mão, eu estou passando a mão em mim. Isso parece tão besta, mas façam e testem isso em casa, depois vem me contar aqui nos comentários desse vídeo. Você vai se tocar ali e vai sentir você. Você vai sentir que você está cuidando de você. Não só isso, mas acenda uma vela. Não sei se vocês já perceberam que todo vídeo tem uma vela acesa aqui do meu lado. Porque a vela, ela traz esse aconchego, ela aproxima, ela traz esse calor para perto. E isso é um autocuidado. Descansa. Quando eu falo descansa, quando a boazinha ela tá nesse nível de agradar todo mundo,
ela se autopune quando ela descansa. E eu falo isso para vocês com propriedade de causa. Eu ainda até hoje tenho dificuldade de descansar. Eu acho que eu tô sendo uma inútil, que eu devia estar trabalhando, que eu devia estar fazendo alguma coisa de útil. E aí o que acontece? O que é útil pra gente? O que de fato é útil? Útil é você se olhar, é você se ver, é você cuidar de você, é você dar paz para sua cabeça, é você dar paz para o seu corpo. Só que talvez você teve aquela educação que foi mais punitiva. Aquela educação que o que você está fazendo sentado aí nesse sofá que você ainda não lavou a louça? O que você está fazendo aí deitado vendo televisão se sua cama ainda está bagunçada? Então, a gente traz muito essa educação nada positiva na nossa vida. E isso nos torna adultas muito punitivas com nós mesmas. É como se eu tivesse não tem nada aqui, mas é como se eu tivesse um chicotinho aqui nas minhas costas batendo o tempo todo. Porque eu não sou merecedora de coisas boas. Eu não sou merecedora de descansar. Eu não sou merecedora de cuidar de mim. Eu não sou merecedora de fazer minha própria unha no meio da semana. Ou de escolher chegar do trabalho numa terça-feira à noite e dormir. E tá tudo bem. E eu preciso descansar. Eu preciso entender que eu posso isso. Não é isso que vai diminuir o meu valor. Não é isso que vai diminuir quem eu sou. Eu não preciso ser perfeito o tempo todo. Então façam essas atividades em casa. Cuidem de vocês. E se atentem quem primeiro você quer agradar. Você precisa olhar primeiro para a raiz da rejeição, para a raiz dessa questão. Senão, você pode tentar fazer isso com todo o externo da sua vida. Não vai adiantar. E também não é só ficar olhando para pai e para mãe, tentando resolver as questões. Não, é trazer mesmo para o racional. Entender que as coisas podem ser mais simples do que elas realmente são. É olhar para você e não ter pena de você. Mas não ter pena de você não é ficar batendo esse chicotinho aqui nas costas. Mas é olhar para você e falar assim, eu não preciso ser vítima. E a vítima é justamente aquela que cuida de si mesma. Não é aquela que fica lá no buraco tentando esperar que alguém vai te salvar, porque ninguém vai te salvar. Você pode orar para Deus, você pode pedir para Deus, por favor, me tira daqui. Só que às vezes ele manda esse vídeo para você aqui e você acha que não, é coincidência do universo. E não um checkmate. Você falar, peraí, vou bater na mesa aqui agora e falar, chega, eu vou sair dessa posição e eu vou fazer as coisas acontecerem na minha vida. No feminino, por favor, viu, senhora? Linda, maravilhosa, maquiada, cheirosa, depilada, tá? Você vai pra vida desse jeito. Não vai vestir um terno, prender o cabelo de coque, passar um gel aqui no cabelo no meio e ficar rígida, não. Você vai deixar a vida fluir. E você vai cuidar de você, tá? Vamos fazer esse combinado nesse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você tá combinada isso comigo. E depois vai me contar quais foram os resultados. Então, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.